Ele bateu contra o espelho com tanta força que o vidro vibrou como se tivesse respirado de volta. O impacto ecoou pelo saguão quase vazio da rodoviária de Registro em São Paulo, pouco depois das 2 da madrugada. A lâmpada fluorescente acima da fileira de bancos piscava num ritmo irregular, como se algo interferisse na corrente elétrica. O homem cambaleou para trás, ofegante, os olhos fixos no próprio reflexo. Mas não era mais o próprio reflexo. Atrás dele, dentro do espelho, havia uma mulher. Ela não estava no saguão. Não havia passos, não havia sombra fora do vidro. Apenas ali, presa no reflexo, parada a poucos centímetros de suas costas. O cabelo escuro caía sobre o rosto pálido, os lábios entreabertos como se murmurassem algo inaudível. O segurança da rodoviária juraria depois que aquilo foi o que o homem disse antes de cair no chão, tremendo. Ela saiu do espelho. Há quem diga que essa história começou anos antes, quando a rodoviária ainda era nova, nos anos 80, construída sobre o terreno onde existira uma antiga pensão de estrada. Outros afirmam que tudo não passa de versão exagerada que se espalhou entre motoristas noturnos. Mas o fato é que, desde aquela noite, ninguém mais olha para os espelhos do saguão sem sentir o estômago afundar. O prédio fica próximo à entrada da cidade, cercado por árvores altas que parecem se inclinar sobre o telhado. À noite, o vento atravessa as frestas como um suspiro constante. O letreiro externo range e a lua quase sempre parece maior, ali como se observasse de propósito. O espelho principal fica preso a uma coluna de concreto, perto dos guichês desativados. É grande, antigo, ligeiramente manchado nas bordas. Reflete os bancos, a porta giratória, o painel de horários que raramente funciona. E às vezes reflete algo a mais. Os primeiros relatos surgiram discretos. Passageiros que juravam ver alguém atrás deles quando não havia ninguém. Um vulto parado ao fundo. Uma mulher imóvel, encarando diretamente para fora do vidro. Sempre a mesma descrição. Cabelos longos, negros, vestido antigo, claro demais para a iluminação fraca do lugar. Olhos fixos, fundos, carregados de uma tristeza que parecia transbordar da superfície do espelho. E o detalhe que mais perturbava: ela nunca piscava. O cheiro também começou a ser notado. Um perfume adocicado, antigo, misturado a algo úmido, como madeira apodrecida depois da chuva. O ar ficava mais frio ao redor do espelho. Não um frio comum, mas um frio que apertava o peito. A primeira vítima oficial foi uma estudante chamada Camila. Ela esperava o ônibus das 13h20, distraída no celular, quando percebeu que algo estava errado no reflexo. No espelho, a porta de entrada estava fechada. Mas, atrás dela, no saguão real, a porta estava aberta. Camila virou-se lentamente. A porta continuava aberta. O vento balançava o aviso de empurre. Quando voltou a olhar para o espelho, a porta refletida estava fechada outra vez. E a mulher estava ali, mais próxima. Camila não gritou. Apenas ficou paralisada, como se o próprio corpo tivesse decidido não reagir. No reflexo, a mulher levantou a mão. Do lado de fora do espelho, nada se moveu, até que a luz piscou. Quando voltou, Camila não estava mais lá. A bolsa caiu no chão. O celular ainda gravava um vídeo curto, depois encontrado pelo segurança. Nas imagens, só se vê a garota encarando o espelho, respirando rápido. E então, por um segundo, a superfície do vidro ondula como água tocada por vento. Depois, a gravação termina. As autoridades registraram como desaparecimento voluntário. A cidade murmurou outras versões. Alguns lembraram que décadas antes, uma jovem desaparecera na antiga pensão que existia naquele mesmo terreno. Diziam que ela esperava alguém que nunca voltou de viagem. Esperou dias, semanas, até que deixou de ser vista.
A rodoviária, construída sobre as ruínas da pensão demolida, nunca teve registros oficiais de tragédia. Mas há histórias que não entram em documentos. Depois de Camila, os relatos se multiplicaram. Motoristas se recusavam a estacionar ali depois da meia-noite. Funcionários pediam transferência. Um padre foi chamado para benzer o local. Ele permaneceu diante do espelho por longos minutos, rezando em voz baixa. Segundo o segurança que assistiu à cena, o padre interrompeu a oração subitamente. "Ela não quer sair", disse. Na noite seguinte, o espelho apareceu rachado de alto a baixo. Não havia marcas externas. O vidro parecia ter se partido de dentro para fora. Mesmo assim, não foi retirado. Algo impedia. Sempre que tentavam removê-lo, parafusos emperravam, ferramentas quebravam, acidentes aconteciam. Um funcionário caiu da escada e fraturou o braço ao tentar desparafusá-lo. Outro teve uma crise de pânico tão intensa que precisou ser levado ao hospital. E então começaram as aparições fora do vidro. Não claramente, não de forma direta. Apenas reflexos deslocados. Pessoas caminhando no saguão e percebendo que sua imagem no espelho demorava meio segundo para acompanhar, ou que sorria quando elas não estavam sorrindo. A mulher passou a surgir não apenas atrás dos passageiros, mas atrás de quem a encarava por tempo demais, como se estivesse esperando ser reconhecida. O símbolo que se repetia era sempre o mesmo. A lua cheia refletida no espelho, mesmo quando o céu lá fora estava encoberto. Numa madrugada especialmente fria, um motorista veterano decidiu enfrentar o que todos temiam. Chamava-se Roberto, homem descrente, acostumado a estradas desertas. Disse que não tinha medo de história para assustar turista. Parou diante do espelho e ficou, encarando. Minutos se passaram. O saguão estava vazio. A luz piscava. O vento assobiava pelas portas. Então ele a viu. Primeiro, como uma sombra atrás do próprio ombro. Depois, nitidamente. O vestido antigo, os cabelos cobrindo parte do rosto. Ela estava mais nítida do que qualquer reflexo deveria ser. Roberto falou com ela. "Você quer o quê?" No vidro, os lábios dela se moveram. E, pela primeira vez, alguém ouviu. Ele prometeu voltar. A temperatura caiu abruptamente. A respiração de Roberto tornou-se visível no ar. O espelho começou a escurecer nas bordas, como se a noite estivesse vazando para dentro dele. Imagens começaram a se sobrepor no reflexo. A antiga pensão, a fachada de madeira, uma jovem sentada na janela, esperando. Dias passando, a chuva, o abandono, o desespero crescendo. Ela não fora assassinada, não fora sequestrada. Ela esperou até que a própria mente cedesse. E numa madrugada silenciosa, diante de um espelho antigo da pensão, teria atravessado aquilo que a separava da realidade. Roberto tentou recuar, mas o chão pareceu se inclinar. O reflexo não acompanhava mais seus movimentos. Ele via o próprio corpo parado, enquanto ele mesmo sentia-se sendo puxado para a frente. A superfície do espelho ondulou novamente. Quando o segurança encontrou Roberto, ele estava sentado no chão. Os olhos abertos, fixos, mas vazios. Não estava morto, apenas ausente. Internado dias. Depois, repetia a mesma frase. Ela ainda está esperando. Após isso, a rodoviária ficou quase abandonada à noite. O espelho continuava ali, rachado, mas intacto o suficiente para refletir. E refletir mais do que devia. Alguns afirmam que se você ficar sozinho no saguão após as 2 da manhã, verá a mulher surgir lentamente atrás de você no vidro. Não importa se a porta está aberta ou fechada. Não importa se há lua no céu. Ela sempre aparece quando alguém está prestes a partir, como se confundisse despedidas com abandono.
O clímax ocorreu numa noite de tempestade, quando um curto-circuito mergulhou o prédio inteiro na escuridão. Relâmpagos iluminavam o saguão por frações de segundo. Em cada clarão, a mulher estava mais próxima da superfície. Até que, num dos flashes, ela não estava mais no espelho. Estava no saguão. Não caminhava. Não fazia ruído. Apenas permanecia ali, diante do vidro rachado, encarando a própria imagem aprisionada. Por um instante, parecia haver duas. A que esperava e a que já não precisava mais esperar. Quando a energia voltou, o espelho estava completamente negro. Não refletia nada, nem luz, nem pessoas, apenas escuridão. Dias depois, o vidro voltou a funcionar normalmente. Mas desde aquela noite, algo mudou. Agora, às vezes, não é a mulher que aparece, é você. Mas não exatamente como é. Seu reflexo pode estar um passo atrás, ou olhando para a porta quando você olha para o espelho, ou sorrindo quando você não está. E se permanecer tempo suficiente, talvez perceba que no fundo do vidro, atrás da sua imagem, ela ainda está lá, esperando, porque dizem que a mulher do espelho da rodoviária de registro não quer vingança. Ela quer companhia, e toda despedida é uma promessa que pode ser quebrada. Se você passar por ali tarde da noite, talvez sinta o perfume antigo no ar. Talvez perceba que a lua parece grande demais. Talvez note que seu reflexo demorou um segundo a mais para piscar. E quando isso acontecer, não olhe para trás. Porque se olhar, pode descobrir que o espelho já não precisa mais de você do lado de fora. E que algumas esperas nunca terminam. Se você gosta de histórias macabras, prepare-se para encarar o reflexo. Inscreva-se no canal Rádio Oculta. Deixe seu like e compartilhe com quem teria coragem de olhar para esse espelho depois das 2 da manhã.